Oi, galerinha. Estamos aqui de novo. Agora a gente vai parar com aquela atividade do primeiro bimestre para começar uma nova atividade que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Esse bimestre aqui, nós vamos trabalhar com histórias em quadrinhos. Então, quando vocês entrarem lá no Classroom, não assusta, que tem um monte de arquivo, mas são todos utilitários. A gente sabe que toda vez que vai mexer com desenho, parece que trava a mão da gente e a gente não consegue desenhar. Então, tem algumas atividades lá que elas são, assim, bem próprias para destravar a mão. E como é que você vai enviar para mim? Você pode tirar uma foto da atividade que você fizer e pode anexar o arquivo no próprio Classroom, ou então você pode mandar pelo meu Zap. Além disso, vai ter um questionário para responder, que já tem as respostas automaticamente, vocês já vão saber quanto que vocês acertaram e quanto que vocês erraram. E vai ter esta apostila que eu estou apresentando para vocês agora. Então, quer dizer, tem assim, uma maneira de vocês, alguns programinhas, alguns aplicativos que facilitam vocês a fazerem uma história em quadrinho. O que eu quero desta vez? O tema é bem claro. Nós vamos trabalhar com cyberbullying, tá? O tema da história em quadrinho vai ser o cyberbullying. Pode ser também anime, né? Que eu sei que tem muita gente que gosta. O anime nada mais é do que uma história em quadrinho vinda lá do Oriente, né? Os japoneses que costumam usar muito os mangás, né? Além disso, eu disponibilizei para vocês 2 arquivos. Um com gibis, que tem centenas de gibis para vocês lerem, e outro de mangá, com 3. Um acho que é do Naruto, eu não lembro muito bem quais são, mas tem alguns mangás também lá para vocês se orientarem. Então, vamos tentar falar rapidamente, mais ou menos, sobre os quadrinhos. Vamos lá, pessoal. Os quadrinhos começaram em final do século XVIII, começo do século XIX. E no Brasil, essas daí são as ilustrações do brasileiro, o Ângelo Agostini. Ele foi o primeiro cara que fez história em quadrinho no Brasil. Gente, para fazer qualquer filme, desenho animado, qualquer coisa, eles costumam fazer essa diagramação montando todas as cenas para ter ideia como é que vai ficar. Então, sempre o roteiro, para poder montar uma história em quadrinho, ela é essencial. Você tem que ver planejar como você vai fazer. Para vocês terem uma ideia, para gerar apenas um segundo de tempo no cinema, são necessários 24 quadros. Então, eu teria que fazer 24 quadrinhos para poder montar uma cena de 1 segundo. Então, as boas histórias, elas sempre dependem dos argumentos, né, que a gente usa. A história em quadrinho, ela tem uma grande vantagem sobre qualquer outra história. Ela pode mostrar um tempo que pode ser alguns minutos, uma semana, um mês, vários anos, dependendo da imagem que você coloca, né? O cenário. E o importante da história em quadrinho é que ela prenda a pessoa. A gente vai ter um personagem mais ou menos tem que ter um personagem principal que esteja numa posição meio cômoda, ele é arrancado daquela situação cômoda que ele está, para poder trilhar aí a sua aventura e dar um desfecho legal, tá? Então, tem que ser um ambiente que todo mundo possa reconhecer as emoções,
os balões que vão dizendo também muito a respeito do som. Uma das maneiras da gente desenhar os personagens tem mais ou menos a ver com as figuras geométricas, né? Então, geralmente, um rosto triangular dá a ideia de alguém malvado, né? Um rosto redondinho, todo redondinho, uma figura toda redonda, dá a ideia de uma coisa fofa. Então, geralmente, os bebês, eles têm, né, a cabeça maior que o corpo, tem aqueles olhões redondos, grandes, e passa uma certa ternura. Um rosto quadrado mostra força. Então, pode ver, todos os super-heróis, eles têm um rosto quadradão, né, um queixo largo, que é exatamente para mostrar essa força. E quando a gente tem assim, tipo de um trapézio ou um losango, é aquele cara meio bobão que aparece na história. Então, isso daí são coisas interessantes para a gente guardar quando fala de quadrinhos, porque você vai usar com certeza nos seus personagens. Aí a gente tem também uma outra tomada, né? Eu posso ter uma ideia geral da cena, eu posso ter focando apenas naquele personagem, dar um close-up, mostrar bem o rosto, ou então um super close-up. Eu vou mostrar só uma parte desse personagem. Então, isso que é bacana. O quadrinho, ele ganha vida com essas feições. Aqui, depois lá na apostila, vocês vão ver direitinho como a gente lê um quadrinho. Tudo que a gente tem que prestar atenção num quadrinho, que tem que observar. Não é simplesmente pegar um gibi e ler só para se divertir. Como se trata de um gênero literário, a gente aproveita para estudar também. E é uma forma bacana de aprender um pouquinho mais. Aí a gente tem um outro tipo de colocação, cenas coloridas, geralmente mostram situações alegres, né? Então, veja aí do lado, quando a gente mostra aqui ao lado essa cena, a gente mostra em preto e branco. Por quê? Olha aqui, ó, um velório, o enterro, baixando a sepultura, jogando terra em cima. Então, é uma cena triste. Então, o autor, ele se aproveitou dessa cena em preto e branco para mostrar essa tristeza. Aí, os balões são assim, o que dão a vida no quadrinho, né? É a voz do quadrinho. Alô? Ai! Né? Essas figuras aí são chamadas de onomatopeias. E elas dão toda a vida para o quadrinho. Outra coisa importante quando a gente faz um quadrinho é lembrar da sequência. Quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, quem vai falar depois. Porque se fica tudo cruzado, fica difícil da gente entender. Então, sempre obedecer uma ordem. Os balões, esses daqui, eles podem mudar de acordo com a necessidade que eu tenho. Esse aqui, por exemplo, ele dá a ideia de medo, ele está todo arrepiado. Esse daqui, ó, que tem até notinhas musicais do lado, ele dá a ideia de uma música, de uma canção. E aí vai. Aquele que tem as 3 bolinhas indica pensamento, né? E o comum da fala. Outra coisa importante é colocar uma sequência na cena, né? Então, eu tenho o começo, o desfecho e o fim. Isso é muito importante dentro do quadrinho. Se eu colocar fora de ordem, ó, o que pode acontecer aqui, fica tudo bagunçado. Então, eu não sei o que é começo, o que é meio, o que é fim. Então, tem que ser bem determinado. Olha só, aqui toda a sequência, até
que ele se estrepa todo, né? Porque explode a bomba, explode a caixa e ele sai todo chambuscado. Outra coisa importante é o contexto, né? Então, de acordo com a cena que eu fizer, eu vou dar uma ideia. Por exemplo, quando eu quero falar de alguma coisa de chuva, olha aqui, a chuva desabou por toda a noite, então eu exagero na cena, né? Ou então, se eu quero dar uma sensação de medo, de pavor, eu posso colocar esse trecho aqui narrando, né? Enquanto isso, na Transilvânia, e eu vou dando ênfase no que eu quero. Olha a mocinha ali falando, não! Aí, eu tenho que criar os meus personagens. Como eu tenho que fazer um roteiro dessa história, eu já tenho que saber quem são as personagens. Então, é bom que eu desenhe cada personagem e já em vários movimentos. Então, olha só, todo desenho começa com bolinhas, tá? Bolinhas e traços. Se eu faço uma linha assim, meu personagem está nesta linha. Olha o andar aqui, ó. Ó como é mostrado aqui por essa linha de ação. Aqui, ó, ele está correndo. Então, como é que é? Curva o corpo para frente e joga esta perna para frente. Os braços, movimento dos braços, um para trás, outro para frente. Tudo isso daí é interessante de observar. Tá vendo aqui, ó, sempre bolinhas. Eu posso tanto fazer um cara atlético, como eu posso fazer um cara todo relaxadão, tá? Tudo obedecendo a essas proporções aqui. Os rostos, né, que eu já tinha comentado com vocês. E aí eu vou explicando um passo a passo como é que a gente tem que fazer um desenho, né? O primeiro de tudo, o processo de criação começa com o roteiro. Eu tenho que saber o que cada personagem vai falar, como é que ele vai aparecer na história, qual a sequência. E aí eu pego um lápis e vou fazendo só os rabiscos. E vou tentando escrever tudo aquilo, vou tentando desenhar tudo aquilo que eu já coloquei no meu projeto. Então, eu tenho que escolher um tema, no nosso caso vai ser o cyberbullying, né? Que todos nós estamos usando os meios da internet, a gente sabe quanto isso pode ser danoso para uma pessoa, então é exatamente sobre esse tema que nós vamos trabalhar. Então, a gente vai ter que desenvolver uma ideia, um personagem central e os outros da história, desenvolver o roteiro, desenhar o personagem principal em diversas poses, escolher um cenário inicial. O cenário é muito importante. É ele que vai dizer a cena, ele que vai dizer o contexto da história, onde aquilo está acontecendo. Tem que fazer uma diagramação. Como é que você vai fazer? Você vai fazer uma tirinha com 3 cenas, com 6 cenas, vai fazer um livrinho. Eu acho que a professora de português já trabalhou isso daí com vocês. Eu acho que ela já mandou vocês fazerem um livrinho de história, não foi? Então, agora a gente vai fazer os quadrinhos. O desenho sempre tem que ser a lápis, tá? Aí a gente coloca os balões, né? A arte final, quer dizer, o final de tudo é a gente pintar e contornar com caneta preta. Para quê? Para que fique mais visível. Aí criar uma capa, se for o caso de fazer um livrinho, ou se for fazer só uma tirinha, já está pronto. Aqui ensina como fazer a diagramação. Isso aqui é chamado de boneca. Quando a gente pega várias páginas, a gente tem que tomar muito cuidado do jeito que vai dobrar. Geralmente a gente usa uma folha de sulfite e dobra ela no meio, mas na verdade eu tenho 4 faces.
Então, cada face daquela é chamada de boneca. Então, eu tenho que intercalar as páginas com bastante cuidado. Antigamente, a gente tinha as revistas de fotonovelas. Eu coloquei aqui uma em preto e branco, porque era em preto e branco mesmo. E depois, conforme foi melhorando, as gráficas, né, foi fazendo mais sucesso, porque todo mundo ia buscar as telenovelas na banca de jornal, né, vinham nas revistas Capricho, várias outras revistas femininas, né, sempre tinham a novela. E depois elas foram ficando coloridas. Uma outra forma de fazer um quadrinho legal é você recortar figurinhas, né? Aí você monta os balões e faz a sua cena, né? Conta a sua história. O importante aí, gente, é contar a história. Aí eu vou falar sobre a literatura em quadrinhos, né? A gente tem vários livros que são clássicos da literatura e eles estão no formato de quadrinhos, né? Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E quando a gente faz um quadrinho, eu não estou falando da obra verdadeira. Na verdade, eu estou fazendo uma adaptação. Para quê? Para que você, que é mais jovem, se interesse em ver o livro, né? Então, não é o livro em quadrinhos, mas sim uma adaptação da obra original em quadrinhos. Aí a gente tem vários títulos aí. Os títulos mais importantes, né? Acho que todo mundo já leu um romance em quadrinhos e sabe do que eu estou falando. Bom, agora, rapaz, menina, vocês é que vão fazer. Boa sorte para vocês. Aí o tema vai ser o cyberbullying. Eu passei aqui um aplicativo de celular, que é o Comic Creator, que é bastante interessante, e um para o computador, que é o Canva. O Canva, ele já coloca as tirinhas e você pode escolher, tem vários templates, né, gratuitos para você poder montar. É muito bacana, dá uma olhadinha lá. Então, aqui tem um tutorial, como você instala o Comic Creator, como você usa, aqui um tutorial do Canva também. Além disso, eu coloquei disponível para vocês um link para vocês lerem os gibis, são mais de 100, e um outro de mangá, que também tem mais de 100. Tem uma boa quantidade lá para vocês poderem ver. Nosso tema é o cyberbullying, eu deixei algumas sugestões de como a gente pode elaborar em um quadrinho. Aqui alguns exemplos, né? E também coloquei um link de um tutorial de como criar um mangá online. Eu tenho certeza que muita gente vai se interessar, né? O mangá, ele tem essa característica um pouco diferente, porque são os japoneses que fizeram, né? Geralmente os olhos são grandes, o cabelo é meio espetado, e as histórias são bem emocionantes, né? Bom, agora é com você. Quero ver sua história, hein? Agora, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você é aquele cara que não tem jeito, não vai conseguir mesmo fazer um desenho de jeito nenhum, faça uma música, faça uma colagem, faça qualquer coisa, mas participe da nossa aula. Vocês vão ter aí até o final de julho para poder realizar. Eu tiro do ar aquele vídeo das histórias e coloco essa nova atividade. Um excelente bimestre para todos nós.